A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cianose, que trata de investigar aquela compra de respiradores pelo governo da Bahia e dos outros estados do Nordeste, que foi feita no início da pandemia e paga, e os aparelhos não foram entregues. Então a Polícia Federal fez hoje essa operação. São 300 ventiladores pulmonares que iam ser comprados, né? Processo de aquisição, segundo a notícia publicada pela Polícia Federal, contou com diversas irregularidades, como o pagamento antecipado do valor integral, sem que houvesse no contrato qualquer garantia contra eventual inadimplência por parte da contratada. Ao fim, nenhum respirador foi entregue. Ocorre que, segundo o governo da Bahia, não houve prejuízo ao Estado, porque o dinheiro foi ressarcido. Esse processo já era investigado no âmbito estadual e o Ministério Público Estadual já tinha aberto uma investigação e também haviam sido presas pessoas que foram soltas depois. O governador Rui Costa se queixa de que soltas, inclusive, a pedido do próprio Ministério Público, pedido que foi concedido pela Justiça. E o governador, portanto, diz que não há ilegalidade alguma e que ele é o maior interessado em que isso seja definitivamente esclarecido e que, inclusive, vá para a cadeia quem tiver de ir para a cadeia. No entanto, é claro que alguma exploração política haverá, porque mesmo antes dessa operação, eu digo muita exploração política, porque mesmo antes dessa operação, esse assunto toda hora é jogado aí pelos opositores do governador Rui Costa como argumento, né? Cadê os respiradores? O argumento hoje em dia é assim, o argumento não tem que ter um argumento, tem que ter uma frase pronta, tem que ter um meme. Por falar em meme, mudou o comando da campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva, e essa notícia não é boa para... Essa notícia, aliás, eu vou dizer para quem ela é boa para o ACM Neto. O que uma coisa tem a ver com a outra? É o seguinte, é que o Sidônio Palmeira é quem vai assumir a campanha do Lula a nível nacional. E o Sidônio Palmeira foi o publicitário que fez as campanhas bem-sucedidas que elegeram Wagner e elegeram Rui Costa. Rui Costa é, inclusive, um candidato com uma certa semelhança com o atual Jerônimo. Por quê? Porque um desconhecido. Só que o Rui Costa já era da política. Em Salvador, ele já tinha obtido o mandato de vereador. Ele já era deputado federal. Ele era desconhecido do grosso da população baiana, porém, era um político experimentado já. Pois bem, então perde esse grande e conhecedor das entranhas da política baiana, o Jerônimo não contará com ele. Alguém pode dizer, aliás, não estava acertado, mas como é já uma tradição praticamente, imaginava-se que o Sidônio viria realmente a fazer, já tinha até dado entrevista tocando nesse assunto, falando algo sobre como será a campanha estadual para o governo da Bahia. Porém, agora ele está deslocado, agência Layout, para fazer a campanha nacional do Lula, que não ia bem, e caiu o marqueteiro para que haja essa troca. Alguém pode dizer, mas o Sidônio, a agência Layout, pode também fazer a campanha do governo da Bahia. Claro que pode, mas antes a campanha principal dele seria essa. E agora faz ficar um negócio meia boca, né? Não é igual a ele estar aqui dedicado completamente. Talvez até fosse melhor contratar um outro marqueteiro para levar adiante a candidatura do Jerônimo. Porém, qual? Há muitos no mercado, mas a confiança, o conhecimento, quem tem é o Sidônio. Mas da política baiana, do modus operandi da campanha na Bahia, e esse conhecimento do Sidônio agora estará a serviço do Lula, prioritariamente do Lula. Por mais que ele tente ajudar, se desdobrar,
com certeza não é a mesma coisa e é um fator a mais a contribuir para a campanha, como eu disse no começo, do ACM Neto. Não é só em Feira de Santana que o governo municipal se vê às voltas com greve dos servidores. Em Feira, o problema para o governo são os professores, que pararam de novo as atividades, tomaram o prédio da secretaria no dia de ontem. Em Salvador é o oposto. Os servidores estão em mobilização, pedindo uma reposição salarial, mas não participam os professores. São a exceção dentro desse protesto que está mostrado aí no site Metro 1, fazendo essa manifestação, essa passeata que foi da Avenida 7 até a Praça Municipal para reivindicar a reposição inflacionária, pelo menos, dos salários. Querem também reajuste no auxílio alimentação, além de garantir que os aposentados e pensionistas também recebam o aumento que vier. São tantos os momentos em que os vereadores falam em impeachment do prefeito Colbert Martins que antes ele meio que dava uma ignorada no assunto, mas agora nem ele nem a imprensa podem fazer mais isso. E de vez em quando ele é chamado a responder sobre o assunto. Assim foi hoje numa entrevista ao Acorda Cidade. E o prefeito disse que não está preocupado com o impeachment, que é uma questão pessoal contra ele, descobriu a pólvora, né? Claro que é uma questão pessoal contra ele. O impeachment é diretamente direcionado à figura do governante. Não é ao partido, não. É o desempenho único e exclusivamente dele que levará ou não a esse desfecho. Mas então ele disse que não cometeu nenhum crime, que isso são apenas ações pessoais. Que está absolutamente tranquilo. Tenho ouvido falar através da imprensa sobre essas questões. Olha, só pode ser mesmo através da imprensa, porque é tão desarticulado o governo municipal na Câmara, é tão desarticulado que não dá mesmo para ele ser informado direito das coisas. Os vereadores nitidamente não recebem orientação do governo. O líder do governo na Câmara é o vereador Lulinha, que é muito malquisto pelos colegas, e os vereadores da oposição fazem questão de debochar, de tripudiar, de irritar o Lulinha. Então a coisa vai muito mal para o governo na Câmara Municipal. Portanto, não é de se admirar que ele saiba, que ele tome conhecimento realmente das coisas pela imprensa. E continuando aqui a fala do prefeito, estou com minha cabeça muito tranquila das ações que fiz, parece que é uma ação contra mim. O que eu quero é ver o crescimento de Feira de Santana e que, atenção para esse ponto, a Câmara dê autorização para tomarmos 200 milhões para investirmos e evitarmos inundações em Feira de Santana. Isso é o que eu quero e preciso, senão as inundações serão piores. Essa ação política, que é uma ação pessoal, eu não faço política pessoalmente, visa prejudicar a Feira de Santana, não tenho a menor dúvida disso. Não, vereador, prefeito, visa prejudicar o senhor mesmo. Quem aposta nisso, aposta que lhe tirando, Feira de Santana vai melhorar. Não estou aqui apresentando uma concordância com isso, apenas uma discordância do seu argumento. Então, é isso que se prevê para quem está articulando esse movimento, que com certeza, já disse aqui outras vezes, não ocorrerá em 2022. Agora, em 2023, é bom o prefeito botar as barbas de molho. Tem que mudar a atitude dele em relação aos vereadores. Ou então, ele vai assistir de camarote os vereadores o colocarem para fora. Quanto a essa questão do pedido de empréstimo, o presidente da Câmara foi o primeiro a se pronunciar na sessão dessa terça-feira, justamente para falar da entrevista do prefeito. E, em relação ao empréstimo, ele que é autor de uma emenda que faz uma série de exigências para que a prefeitura consiga aprovar empréstimo na Câmara Municipal, declarou que ele mesmo não vai dar aval. Ele não vota para o município contrair novos empréstimos, que são agora de 200 milhões. Quando se contratou o empréstimo do BRT, foi 90 milhões. Não chegou a 100. Agora o município
Só que o BRT não existiu, né? O BRT não aconteceu. A obra não foi feita. O dinheiro foi gasto em outras partes da cidade. Não estou dizendo que os 90 milhões desapareceram. O sistema de transporte é que não existe. Desde o início, um projeto imposto de cima para baixo, sem discussão, com pontos claramente questionáveis, mas que o governo municipal fez, como dizia o meu pai, ouvido de mercador, não deu a mínima para os críticos, debochava dos críticos, zombava dos críticos, e tudo bem se os críticos estivessem errados e o projeto estivesse aí funcionando. Mas o tempo deu razão, e era bastante previsível isso, aos críticos. O dinheiro foi gasto, foram feitas algumas intervenções urbanas importantes na cidade, como ali no cruzamento da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas e lá na João Durval com a Presidente Dutra, porém dispensáveis. Muito melhor teria sido para o cidadão feirense que estivesse funcionando um sistema de transporte coletivo eficiente. E o sistema era ruim e piorou desde então, porque além das obras do BRT não terem levado a lugar algum, e quando ele foi anunciado era para fazer uma via expressa, rápida, um meio, né, expresso de transporte que levaria do Tomba ao UFES em poucos segundos, ou em poucos minutos, como anunciou o prefeito José Ronaldo. E está aí, não há nada, não há absolutamente nada, há estações abandonadas, há um sistema muito mal projetado, muito mal planejado, em que até o pedestre passa no meio da rua, em frente às estações, disputando espaço com o ônibus. Enfim, é um fracasso o projeto do BRT, e esse é o motivo pelo qual hoje o Fernando Torres se levanta e diz: não aprovo o projeto aqui. Eu só voto em algum projeto de financiamento quando resolver os financiamentos que fizeram no passado. O BRT, 100 milhões financiado e 30 milhões da prefeitura, jogado no lixo. Eu falo em nome da minha pessoa aqui agora, nesse momento, para finalizar. O vereador Fernando Torres não vota em nenhum empréstimo até finalizar o BRT, o Shopping Popular e o Projeto Centro. Primeiro, ele diz que tinha que ter todo um estudo, uma apresentação, e isso é bastante razoável, mostrando que aquilo é algo que está bem feito, bem planejado, bem orçado, etc. e tal. Mas hoje ele já faz uma cobrança que é, inclusive, impossível de atender. E essas obras todas antes, BRT, Projeto Centro, o Camelódromo, né? O Shopping Popular, venham a funcionar a contento. Primeiro que a contento é um critério subjetivo. E segundo é que não se vai mais voltar para recuperar isso ao ponto em que se coloque dentro de um ideal. Imagina se tem jeito para o BRT. Alguém, algum dia no futuro, vai ter que apresentar uma solução para aproveitamento do que foi feito, mas resgatar o projeto na plenitude do que ele foi feito, isso aí não tem mais jeito. Se depender disso para aprovação do projeto na Câmara, ele não vai ser aprovado nunca. Muito bem, hoje vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã. Lembra de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal também, tá certo? Amanhã estaremos de volta.